E como é que foi a sua rotina de estudo conciliando família com estudo? Porque muita gente que está assistindo tem família, né? Filho, esposa, e aí sente um pouco aquela pressão. Putz, será que eu tô deixando meu filho muito de lado? Será que eu tô passando pouco tempo com ele? Como é que foi aí essa sua lida diária, estudo, família? Perfeito. Olha, Ivan, não foi fácil. Eu tive que contar com rede de apoio. Minha mulher, minha esposa me ajudou muito, né? Nós temos um filho pequeno que hoje está com 1 ano e 6 meses e na época ela ficava com ele praticamente o tempo todo quando eu chegava em casa para eu poder ter um tempo ali para estudar, né? Fora isso, eu procurava seguir todo o método que a Brabo oferece, que é um método super eficiente, que ajuda de verdade as pessoas com as revisões, com tudo que eu coloquei em prática ali, que eu aprendi com vocês e com o Matheus, e isso realmente me garantiu ali para conseguir estudar de fato, né, para esse concurso. Você estudava quantas horas por dia, Marco, mais ou menos? Olha, na média de 2h30 a 3 horas no máximo ali por dia, era o que eu conseguia. No máximo 2h30, 3 horas. É. E como é que era a sua rotina de estudo, assim, na prática? Você trabalhava estudando para o concurso do TJ, você trabalhava nos Correios ainda ou já tinha saído? Ah, não, já tinha saído, já era um movimento que eu estava no outro concurso que eu passei, e que eu estou ainda hoje, que é em Campinas, na Unicamp, né? O que você faz hoje? Hoje eu sou engenheiro civil da Unicamp e trabalho na área de manutenção, que cuida basicamente das pequenas reformas e obras internas ali, né? Concursado lá. Concursado lá, no regime estatutário, que é o que eles oferecem para quem entra lá dentro da Unicamp. Que é um regime muito semelhante ao do TJ, que é estatutário também, né? Tem uma série de benefícios muito semelhantes, como quinquênio, entre outros. E aí como é que era, então, a sua jornada de estudo, considerando que você tinha que conciliar, não com o trabalho nos Correios, mas com o trabalho na Unicamp? Como é que você estudava? Ah, sim. O que eu fazia, basicamente, era... Eu saio às 4 da tarde, entro às 7 e saio às 4. Chegava em casa umas 4h30, porque eu morava bem próximo, ainda moro. E aí, o que eu fiz? Chegava em casa, tomava um lanche, resolvia alguma coisa ali com meus filhos, com a minha esposa e já começava a estudar por volta de 5, 5h30 no máximo. E conseguia ir ali até umas 8 da noite, mais ou menos, né? Então conseguia tirar esse tempo para estudar. Depois disso, eu me dedicava a algumas coisas da casa, ia dormir e o dia seguinte a mesma coisa. Entendi. E aí, como é que você fazia revisões, por exemplo, Marco? Você estudava, você revisava mais por questões? Você revisava o quê? A matéria que você estudou segunda à noite, na segunda, na terça de manhã, na terça à noite? Como é que era o seu método de estudo considerando esse tema específico? Revisão. Perfeito. O que eu fazia? Nas matérias que eu estudava durante o dia ali, né, quando eu chegava em casa, eu fazia algumas questões e as questões que eu tinha mais dificuldade, que eu errava, eu separava elas para revisão do primeiro dia ali, né? Então, o que eu fazia? Depois que eu terminava o período de estudos, eu tomava um banho, dava uma relaxada, meditava, tirava um tempinho e depois reservava uns 15, 20 minutos para revisar as questões que eu tinha mais dificuldade. Eram poucas questões, mas eram questões assim que eu via que eram muito, muito importantes, né? Então, eu revisava essas questões e no dia seguinte eu procurava fazer a mesma coisa com alguma outra questão que tinha sobrado do dia anterior antes de começar o estudo do dia. Tá, e esse lance de meditação, você meditava também entre um estudo e outro? Como é que era esse lance aí? O que era a meditação para você? Sim. Era respiração? Envolvia a respiração, eu ficava de olhos fechados, né, me concentrando ali, com pensamentos voltados mais para a área do concurso mesmo, imaginando que eu ia conseguir passar, sempre mentalizando coisas positivas, né, que eu estava estudando, que aquilo lá ia render bons frutos, que eu tinha capacidade de conseguir passar. Então era uma meditação rápida, de 10 a 15 minutos ali, né, no máximo, onde eu ficava de olhos fechados, me concentrava bem na respiração, fazia respirações profundas, devagar, respiro, solto o ar bem devagar e era isso. Como é que era a respiração? Puxa o ar fundo Isso. e vai soltando pela boca devagar? Puxo o ar fundo, solto pela boca devagar. Fazia mais ou menos uns 10 ciclos, aí eu parava, voltava para a respiração normal. Depois fazia mais uns 10 ciclos de novo, soltava. E aí no final, né, quando eu percebia que eu já estava chegando no final da meditação, eu fazia uma meditação um pouco mais rápida, mais acelerada, que era para ativar o corpo ali também, para poder responder as questões da revisão. Isso Legal, ajudava. isso é muito bom. Ô Marco, e como é que era? Essa também é uma dúvida e quase que um problema, entre aspas, de muita gente que estuda para concurso público, a relação com o celular e com as redes sociais. O que você fez? Você conseguiu ter uma boa relação com as redes sociais? Você fazia um uso consciente? Ou você falou, não, Ivan, eu precisei desinstalar? Como é que era a sua relação com as redes sociais? Eu, por sorte, consegui fazer um uso consciente, né? Não desinstalei nenhum aplicativo, ainda mantenho hoje muitos deles, mas o que eu fiz era deixar de lado. Não usava, não publicava, não ficava olhando, porque à medida que você entra ali no Instagram da vida, nossa, você começa... Não sai nunca mais. Você não sai mais, né? Você vê um, você vê outro, a hora que você nem percebe que você tá vendo a vida de todo mundo ali, postando coisa, enfim. Então eu procurava não entrar, e quando eu entrava, eu já entrava com foco em olhar coisa de concurso só, né? Pra acompanhar alguma coisa relacionada a concurso, ver o que
alguém da Brabo estava falando ali sobre os próximos concursos, sobre coisas importantes. O professor Marquinhos, de português, que eu gosto muito dele, sigo ele até hoje, ver alguma dica dele ali. Então, eu entrava com um foco específico e com tempo determinado. Ficar no máximo ali uma meia horinha, chutando muito alto, né? Que eu também não tinha tempo para ficar gastando com rede social, então era desse jeito. Legal, muito massa. E aí, como é que você estudou? Como é que era o seu fluxo de estudo? Você estudava primeiro por videoaula, depois apostila? Como é que você fazia as questões? Como é que era ali o seu fluxo de estudo? Ah, muito bom, Ivan. Eu segui todo o método da Brabo, eu não conhecia, não tinha contato, nunca tive contato com o método, enfim, né, para poder estudar. E eu passei a usar toda a metodologia do Matheus ali para poder absorver o conteúdo, né? Então, fazia as revisões, eu conseguia ter por sorte ou não, digamos assim, eu estava desempregado, né? Então eu tinha mais tempo para estudar, o que era bom, né? Só que eu também estava desesperado para passar em algum lugar porque eu precisava de emprego, né? Enfim, então, como eu tinha tempo livre para estudar, eu usei o máximo que eu pude desse tempo de uma forma positiva, de uma forma eficiente para eu conseguir estudar de fato, né? Uhum. E aí, por exemplo, você estudou as matérias básicas e as matérias de direito do mesmo jeito? Ou, por exemplo, por ser formado em engenharia, provavelmente você tinha muita facilidade em matemática. Sim. E aí você assistia as videoaulas de matemática ou não assistiu? Preferiu ir direto fazer questões? Eu resolvi assistir para poder entender um outro ponto ali que pudesse me gerar alguma dúvida, né, de como eram feitas as questões de matemática. E isso me ajudou. Na época foi o professor Felipe Loureiro, né, que dava, até hoje que até hoje é professor lá, um professor excelente, inclusive. Enfim, e estudava matemática, mas de um jeito diferente do que direito, que eu não sabia nada, nunca tinha tido contato, né? Então eu assistia muitas videoaulas de direito e procurava ler bastante, fazer exercício, que foi me ajudando ali a adquirir esse conhecimento. Então, isso é um ponto interessante. Você não é formado em direito, e aí como é que você estudava então direito? Você ia para as videoaulas, aí beleza, assistia a videoaula. E o que você fazia depois? Você lia a apostila, ia fazer direto as questões? Como é que era na prática? Eu entendi que você começava pelas videoaulas, mas depois? Ah, perfeito. Depois das videoaulas, eu costumava pegar a apostila também para ler, né, o mesmo conteúdo relacionado à videoaula, e depois disso já partia para as questões, né? Tá. Isso me ajudava a entender ali algumas coisas, errava muito, aí eu pegava as questões que eu errava, colocava para revisão, para procurar reler aquele assunto, né, antes de revisar a questão, que eu digo revisar no sentido de refazer a questão, né? Porque a minha revisão era meramente ler a teoria de novo e depois anotar alguma coisa ali de cabeça que eu conseguia lembrar. Tá, então a sua revisão, você acha, né, que uma boa técnica de revisão das matérias de direito é fazendo questões. Isso. E aí você anotava, por exemplo, as questões que você errava para refazer depois ou não? Anotava todas, né? Eu fazia uma marca na questão, né? Quando eu errava, via ali, conferia o gabarito, via que estava errado e colocava para revisão. E no primeiro TJ que você fez, você passou ou não? Você fez 2021, Não. fez 2023, como é que foi? Primeiro TJ 2021, eu fiquei por 2 pontos da nota de corte. A gente falou com o Rafael há alguns episódios atrás e ele ficou por 1 ponto. Olha isso. E você ficou por 2 pontos no primeiro TJ que você fez. É o lance de acumular bagagem, né? TJ é concurso de acumular bagagem. Você reprova em um, mas você constrói bagagem para passar no outro. Então, ficou por 2 pontos no primeiro TJ, que foi em 2021. Isso, foi 2021. Tá. E aí depois desse eu fui pro de 2023, Uhum. né, onde aí sim eu consegui a aprovação, né? Passei dentro ali da nota de corte e aí sim consegui. Você ficou com quantos pontos no de 2023? Você lembra? 2023, vamos ver se eu lembro aqui. Eu fiquei na casa dos 70. Como eu me inscrevi para cotas na época, eu fiquei na casa dos 75 ou 76, por aí. Fez 68 concursos, não vai lembrar a nota de todos os concursos que você fez. Beleza, aí você passou no concurso 2023 e passou ao mesmo tempo ali nos concursos de engenharia. Isso, exatamente. Em paralelo, né, tava fazendo os de engenharia e passei em alguns ali na minha área de formação. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo pra você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário, então clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade para você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio. E tchau, tchau.